Esse final de semana que passou, a gente estava no meio de um churrasco, e claro, o churrasco é sempre muito bom, eu estava comendo bastante lá, e uma pessoa falou assim, cara, como é que tu consegue manter esse peso, esse corpo, comendo desse jeito? É sobre isso que eu vou falar hoje. Bora pro vídeo. É isso aí mesmo, eu gosto de churrasco, adoro, e comenta aí, coloca nos comentários se você é uma pessoa que também gosta de churrasco. Não precisa ser de carne, então, não, tá? Porque tem gente que gosta de churrasco de cebola, churrasco de abacaxi, enfim. E eu resolvi fazer esse conteúdo porque, de fato, meu peso, ele sempre foi normal. Há um tempo atrás eu tive uma visceral alta, a gordura estava alta, mas hoje está tudo muito bem balanceado, eu fico muito feliz com isso. E me veio a ideia de fazer um vídeo justamente sobre por que o Japão, ele é um dos países com menor prevalência de obesidade no mundo e por que o Brasil vem subindo cada vez mais essa prevalência de sobrepeso e obesidade. A propósito, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor adjunto do curso de medicina há mais de 19 anos. Eu venho aqui no YouTube falar sobre saúde, longevidade e vida modo 1x, aquela vida com mais intenção e menos pressa. Então eu quero já começar dizendo que, de fato, o Japão sim preserva uma das menores taxas de obesidade no mundo, enquanto o Brasil ele vem tendo esse aumento, essa elevação. E eu quero te mostrar aqui os dados na tela para que isso se torne cada vez mais didático para você. Então eu vou chamar de uma diferença notável. A obesidade brasileira dobrou desde 2006, ou seja, há quase 20 anos, alcançando mais de 22% das pessoas adultas. Já no Japão, não, ela permanece estável, abaixo de 5% há décadas. Então, por que isso acontece? Por que em um país como esse ocorre essa diferença tão grande? E eu vou te contar boa parte da minha experiência de ter morado no Japão, porque a gente adquire alguns hábitos aqui no Brasil e que quando você chega em outro país, e aí quando eu fui morar no Japão, eu percebi demais essas diferenças culturais, diferenças de hábitos. Inclusive, na primeira vez que eu tive essa experiência de ir para lá e retornei, essa primeira vez que eu fui, eu fiquei 3 meses lá, na volta as pessoas já notaram uma diferença. E eu lembro demais a minha tia falando assim, nossa, Hiroki, você parece que ficou até mais jovem. E olha que naquela época, a primeira vez que eu fui, não tinha completado 18 anos ainda. Mas ainda assim, esses 3 meses foram capazes de fazer uma diferença, né, ou pelo menos me transformar, pelo menos visualmente. Não sei o que aconteceu por dentro, né, porque naquela época eu não fazia esse tipo de aferição. Mas o fato é que aquilo me chamou a atenção, ou seja, um pouco tempo de convivência na cultura japonesa já me fez mudar. E por que de fato isso acontece? E aí eu quero te mostrar alguns dados aqui interessantes. Mas veja, antes de continuar, eu quero te dizer que nem tudo é bom no Japão. O Japão não é um país perfeito, tá? Eu morei lá e eu posso te falar isso com muita convicção. Inclusive tem algumas coisas que eu não sei como é que o Japão ainda não conseguiu resolver, e uma delas é a questão do tabagismo. Eu tenho uma amiga lá no Japão que ela na época falava assim, não, mas o cigarro ele não causa tanto dano assim. Então eu pensava, meu Deus, mas como, né? Então assim, parece que existem razões, motivos pelos quais o tabagismo, talvez financeiramente, talvez, não sei, tem uma taxa elevada lá. 25% dos homens japoneses fumam, mas apenas cerca de 10% dos brasileiros fumam atualmente. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil, inclusive o Brasil, ele teve uma redução significativa nos últimos anos, parece que voltou a crescer um pouco, mas aparentemente era um dos países que mais tinha reduzido o tabagismo no mundo. Isso é um dado muito interessante. Outra coisa que no Japão também pode ser um grande problema. 3,3% das pessoas têm uma assinatura de academia. Ou seja, pessoas não vão para a academia com tanta frequência quanto aqui no Brasil. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o fato é que lá, teoricamente, vamos pensar que se exercitam menos. Seria isso a interpretação para esse dado? A partir de agora, eu quero te mostrar
algumas das explicações de por que o Japão ainda consegue manter uma população saudável nesse sentido, tá? No sentido do peso. Por que que o Japão mantém essas taxas de sobrepeso e obesidade tão baixas em comparação com o Brasil? Vamos falar um pouco de fast food no Japão. O Japão, ele já há muito tempo tem as grandes redes do mundo, tem McDonald's, tem KFC, tem, ou seja, o que tu imaginar tem no Japão. E por que que então, em comparação com os Estados Unidos, que é uma outra referência de sobrepeso, obesidade no mundo, por que que no Japão não tem tanta essa questão de sobrepeso? Vamos lá. É porque o fast food no Japão, ele, claro, tem as grandes redes, mas existem também as opções saudáveis. Vou chamar de bentô, né? O bentô seria essa refeição que ela é vendida já pronta. Inclusive, talvez foi uma das formas de trabalho que eu não consegui executar lá, né? No Japão trabalhei em fábrica de equipamento eletrônico, fábrica de máquinas de refrigeração, trabalhei em supermercado, aprendi a fazer sushi lá no supermercado, mas assim, fábrica de bentô era uma coisa que eu tinha curiosidade de trabalhar e nunca tive, eu não sei, não consegui trabalhar, mas eu queria ter visto isso, né, porque os pratos, eles são produzidos dessa forma, por isso que a gente chama de fast food também, porque eles produzem em série aqueles pratos. Então essas opções rápidas vão incluir arroz, peixe, nató. Nató seria a soja fermentada. Miso, que seria a pasta de soja, utilizada muito para fazer caldos, sopas. E, claro, vegetais frescos. Então, como eu disse, existe sim as grandes redes, mas o fast food no Japão também tem essas opções saudáveis. Então, as lojas de conveniência, que também são uma febre no Japão, aqui ainda é muito, digamos assim, restrita aos postos de gasolina, né? Você vai num posto de gasolina, aí tem lá uma loja de conveniência. E, claro, tem as coisas lá como deve ter, mas no Japão, a loja de conveniência, ela está espalhada em todo o país. Você encontra uma loja de conveniência aí, sei lá, a cada 2, 3 esquinas, dependendo da região. E lá também vão oferecer, você vai ter lá grandes refeições leves e balanceadas. Lembre demais que em uma das fábricas que eu trabalhei, e nessa fábrica era um trabalho noturno, e diga-se de passagem, tá? Foi a época que eu mais sofri no Japão, foi trabalhando numa fábrica em período noturno. Claro que hoje eu sei o motivo de tanta angústia, sofrimento mental, mas naquela época eu não sabia, né? Não sabia que você ficar invertendo o ciclo noite e dia causaria tanto dano. Hoje eu sei, por isso que eu evito ao máximo fazer esse tipo de troca. Claro que tem situações onde você não consegue, né? Inclusive hoje é um desses dias, dia 31 de dezembro, daqui a pouco eu vou estar viajando, a gente vai comemorar na praia e provavelmente eu devo ficar acordado até mais de meia-noite, mas são as exceções, né? A gente tem que realmente, vez por outra, fugir da regra. Mas então, voltando à história aqui, depois desse devaneio, eu trabalhava nessa fábrica noturna, de 7 da noite às 7 da manhã, e a minha mãe também trabalhava nessa mesma fábrica, só que num turno alternativo, que era de 11 da manhã, se não me engano, até 7 da noite. Então, quando ela estava saindo, eu estava entrando. E como eu ficava, enfim, sozinho lá em casa, estava todo mundo trabalhando, minha mãe levava o meu, como é que eu posso falar, jantar, almoço? Nem sei, porque eu comia 1 da manhã. Então, vamos dizer que era almoço noturno. E aí ela levava para mim sempre um bentô, que ela comprava justamente nessas lojas de conveniência. E era uma coisa muito bem assim elaborada, sabe? Não vinha só besteira. Já eu vou te mostrar uma foto. Fica até o final que eu vou te mostrar aqui uma foto de como é que era, pelo menos o similar ao bentô que eu comia lá no Japão. Então essa praticidade, ela não significa, pelo menos em boa parte lá, os ultraprocessados, mas a comida de verdade mesmo. Então eu vou te mostrar aqui, veja. Esse aqui é um típico prato que a gente praticamente já compra feito, né? Então aqui eu não vou dizer que é uma conveniência, deixa eu até melhorar aqui a imagem para você ver melhor. Não é bem uma conveniência, mas era uma loja que era
conhecida como Joyful, acho que era esse o nome, nem sei. É uma rede de restaurantes que eu considero como fast food, porque você senta, pede, chega numa velocidade monstra lá. Então esse Joyful, e era barato, né? Ainda tem isso. Então você pode notar aqui que vem o que? O arroz, vem aqui do lado o misoshiru, que é o caldo de soja. Aqui eu não sei, deve ser ovo aqui, nem me lembro mais. Aqui alguns pequenos vegetais. Aí aqui vem o sashimi, aqui vem o salmão. E aqui eu acho que era shoyu, talvez, para comer com sashimi, não me lembro ao certo. E aqui alguns outros vegetais também. Tá até dando água na boca já, só de ver esse prato aqui. Então, às vezes, a gente ia fazer uma viagem para algum canto lá no Japão e a gente passava nesse Joyful, porque era muito rápido, entende? E, claro, poderia, se fosse aqui, por exemplo, a gente passaria sei lá, no McDonald's, alguma coisa assim, para comer rápido. E aqui não, lá no Japão não, a gente comia nesses ditos fast food, comida saudável. Então isso pode ser também uma das razões pelas quais lá no Japão essa taxa de sobrepeso e obesidade é mais baixa. Agora, ao comparar com o nosso hábito brasileiro, né? E, cara, eu vou me incluir nisso porque eu faço parte desse grupo de pessoas que vai estar consumindo isso. Então, frituras, pastel, coxinha, alimentos hiperpalatáveis vão dominar essas opções mais acessíveis, né? Então, promoções baratas vão favorecer comida calórica e ultraprocessada. Café da manhã típico vai incluir pão, margarina, bebidas açucaradas, e em todo canto, né? Ou seja, quando eu vim morar aqui nessa cidade, e aí eu era ainda solteiro e tudo, e de manhã não tinha nada preparado, a gente ia pro centro. Vamos tomar café da manhã no centro. E aí lá no centro tem o quê? É o café preto, é o pão, às vezes só com a margarina mesmo, e ficava por aí. Então isso não é uma forma tão saudável de você comer, pelo menos pela manhã. E esses ditos combos, eles acabam atrapalhando muito a adesão à alimentação saudável. Você vai num canto comer, vai no centro comer ali, sei lá, eu quero tomar um suco. Aí existe o combo, né? Pastel mais suco. Aí você vai ali aumentando a sua ingestão de comida frita, com muito óleo, e não sabe nem exatamente como é que é aquele preparo. Falando um pouco sobre a relação com açúcar, isso é uma coisa que me chama muita atenção a primeira vez que eu fui lá, porque eu estava tão acostumado a comer coisas com açúcar aqui no Brasil, que ao chegar lá a gente nota coisa sem graça, sabe? À primeira vista você pensa assim, nossa, como isso aqui é ralo, como essa bebida aqui sei lá, é sem graça. Essa é a palavra mais próxima que eu posso escolher para te explicar como é a sensação inicial de você comer e tomar algo que você espera mentalmente pelo teu hábito que seja mais doce mesmo. Então, os japoneses consomem aproximadamente metade do açúcar ingerido por brasileiros, e ele é menos condicionado à doçura intensa. E aí, mais uma vez, uma experiência aqui. Eu estava indo no supermercado e fui comprar chá, né, lá, e aí tem uma bancada enorme assim de ervas, todas como se fosse, deixa eu fazer uma comparação, talvez você entenda, loja de balas, onde você tem cada balinha num pedaço de acrílico e você vai escolhendo lá. Chá é desse jeito lá. Então você passa lá com um saquinho, você vai colocando medidas de chá. E foi engraçado porque ao tomar esse chá, as pessoas com quem eu estava disseram assim, olha, não pode colocar nada, tá? Eu, como assim? Não coloca açúcar, não? Açúcar no chá? Não. Aí você está matando o chá. O chá é para ser experimentado, é para ser contemplado, sem nada. E, de fato, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que existe, inclusive, uma certa doçura relacionada ao chá. Tinha um chá em específico que alguém disse assim, nossa, como esse chá é doce. Só que, obviamente, a primeira vez que eu provei, eu pensei assim, que nada isso aqui, não tem nada de doce. Mas com o passar do tempo,
tomando aquele chá sem adicionar o açúcar, eu comecei a perceber essa nuance, né, do paladar, de que alguns chás realmente já tinham uma doçura natural. Portanto, o paladar do japonês ele é menos condicionado a essa doçura que no Ocidente é muito valorizado. E após a redução de açúcar, essa percepção do doce aumenta significativamente. E é por isso que hoje eu consigo tomar café sem açúcar. Algo que era inimaginável na minha vida há alguns anos. Eu pensei, cara, isso é impossível. Como é que esse pessoal toma café sem açúcar? Mas ao ler, ao estudar e ao entender essa adaptabilidade do nosso corpo em relação aos estímulos, eu pensei, vou fazer essa experiência. Então eu fui primeiro diminuindo a quantidade do açúcar, e aí com o tempo eu passei para o adoçante, e aí finalmente eu cessei. De tal forma que realmente hoje, assim, eu não vou dizer que não é diferente, claro que é diferente você tomar uma bebida açucarada, mas assim, já não me traz aquela resistência, aquela, vamos dizer assim, até um certo, como é que eu posso falar? É disgusting, né? Em inglês é uma repulsa, né? Pronto, uma repulsa ao café sem açúcar. Isso já não tenho mais, eu tomo naturalmente. Então, se você aprendeu, pelo amor de Deus, qualquer coisa até aqui, considere dar o seu like, que é a única forma que eu tenho de continuar produzindo conteúdos aqui nesse canal, até no último dia do ano, gravando vídeo aqui para você. E aproveita e já se inscreve na nossa área de membros chamada Fala Hero, onde eu posto conteúdos exclusivos. Eu vou postar alguns conteúdos da minha própria viagem que a gente vai fazer nos próximos dias. E quando você se torna membro do canal, os vídeos das áreas de membros, ela não tem anúncio, tá? Então isso já te ajuda bastante a não perder o foco e a concentração durante o seu aprendizado. E o valor é bem simbólico, tá? Clique no botão Seja Membro. Voltando para cá, no Brasil, o consumo anual ultrapassa 150 litros por pessoa de bebidas adoçadas, sucos, refrigerantes e derivados. No Japão, gira em torno de 30 litros e com menor variedade açucarada. Inclusive, lá também existem as máquinas de venda, nós chamamos de hanbike. Essas máquinas também vão ter, claro, refrigerante, mas ela tem muita coisa, ela tem água, tem café, só café, tem café com leite, tem café com chocolate, tem chá de tudo quanto é tipo. É uma coisa assim que às vezes dá até uma agonia, porque você quer tomar alguma coisa, né? Eu estava no Japão, estava ali andando de boa, aí vamos tomar alguma coisa? Vamos, aí avistava um hanbike. Você chega lá, pronto, dezenas de opção de coisas. Meu Deus, cara, eu só queria tomar uma coisa, o que é que eu escolho aqui? Tem chá, esse chá é gostoso demais. Nossa, tem esse suco de uva aqui que é muito bom. Mas de qualquer forma, a quantidade de açúcar nesse tipo de bebida ela é bem menor do que comparada aos refrigerantes, aos sucos que nós compramos aqui no Brasil. Um outro aspecto seria a porção e a cultura de comer. Então, os tamanhos dos pratos são menores e não vão incentivar o excesso. Não é aquela coisa de coma até explodir, não é isso. Daí vem o conceito do hara, hachibu, que eu já tenho falado em outros conteúdos. Comer até 80% da sua capacidade perceptiva, né? Ou seja, eu até comeria mais, mas eu estou satisfeito já, consigo parar aqui. Esse é o hara, hachibu. Já no Brasil, não. No Brasil já normalizou, já naturalizou porções grandes, os pratos são grandes, os combos são grandes, aí tem os rodízios, tudo isso incentiva o indivíduo a comer cada vez mais. E nesse ponto vem o que eu chamo de duplo paradoxo, ou seja, o indivíduo está acima do peso, aí ele quer emagrecer, que é o que muitas vezes as pessoas falam, Hiroki, cara, como é que tu consegue, né? Poxa, eu queria emagrecer. Ok, quer emagrecer, mas a pessoa come muito. Onde ela vai, ela come até explodir. É um negócio impressionante. E eu falo isso porque eu fico observando. E além de comer muito, quando a gente pergunta para essa pessoa, ela diz, não, eu como pouco. Por isso que eu digo que é um duplo paradoxo. Primeiro, ela quer emagrecer, mas come muito. Ela come muito, mas acha que come pouco. Então, é um ciclo que não se fecha. A pessoa não vai ter um corpo saudável, não vai ter
uma boa composição corporal com essa sequência de pensamentos que atrapalham o indivíduo a tomar boas decisões. Então, voltando para cá, essa ideia de fartura legitima a ingestão acima da necessidade. Isso é bem interessante, né? E eu falo disso porque, vez por outra, eu participo de alguns eventos, tanto da família quanto de amigos, a gente vê a quantidade de comida que é desprendida nesses eventos, como se aquilo fosse o principal daquele evento, né? A comida. Então, fica difícil, de fato, a pessoa emagrecer. Agora, claro, tudo isso começa desde cedo, não é na fase adulta. O treinamento alimentar vem desde a escola. As refeições escolares japonesas são planejadas por nutricionistas. Claro que aqui também é, mas provavelmente lá existe um outro conceito. Harachibu já deve ser aplicado desde a infância. Não é comer até explodir. E isso é interessante, porque a minha irmã, ela estudou em escola japonesa. Então ela passou por esse processo de educação alimentar. As crianças vão receber combinações de arroz, peixe, vegetais, algumas conservas. E o ritual do almoço, claro, vai incorporar não só o ato de comer, mas a disciplina, saciedade, ausência de desperdício. Não é comer até explodir, não é desperdiçar aquilo que eventualmente a pessoa, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não como. Isso aqui eu vejo muito aqui, tá? Crianças aqui que, isso aqui eu não como, isso aqui não sei o quê. Isso é uma forma de educação que vem desde o começo, desde o início da vida. Com meus filhos eu tento fazer diferente, obviamente, né? Ou seja, a incorporação de vegetais, de folhas, algo que eu já venho ensinando há muito tempo. Então, sempre um pedaço de brócolis, pedaço de alface, girimum. Não gosto. Não, você não precisa gostar, você só precisa comer. Porque a saúde é assim, né? Às vezes a gente começa fazendo algo que a gente não quer mesmo. E depois a gente se acostuma, igual a história do café. Variedade e qualidade alimentar. Restaurantes japoneses vão oferecer grande diversidade de opções leves. Isso aqui é interessante também. O fast food, como eu disse, lá não é uma coisa de gordura, sabe? Aquela coisa pingando. E eu acho que essa variedade também é importante para reduzir monotonia e facilitar a adesão a esse estilo que é, digamos, menos açucarado, menos gorduroso. Eu vou te colocar um outro exemplo aqui, que é interessante, que é um exemplo de teishoku. Né? Teishoku é uma espécie de prato pronto, é como se fosse assim um PF brasileiro, né? Vamos chamar assim, teishoku. Então aqui você está vendo, né? Um prato com arroz, com misoshiro, aqui deve ser shoyu talvez, aqui um mix de verduras, aqui talvez deve ser o gyoza, que vem da cultura chinesa, mas foi bem incorporado ao Japão. Aqui também um mix de verduras, e aqui vai ter fritura também, né? Nem sempre eu posso dizer que o Japão, como eu disse no começo, não é perfeito, mas certamente que a rotina, ou seja, a frequência de alimentação saudável, ela supera demais a ocorrência de eventuais desleixos, né? Porque, como eu disse, no Japão tem grandes redes de fast food. E o japonês come lá, né? Lá no Japão eu fui também, em McDonald's, eu fui nessas grandes redes e você vê uma fila enorme de pessoas, principalmente mais jovens, né, comendo. Mas o que não significa que seja a rotina. Ali é uma quebra de padrão. Então, para concluir esse nosso conteúdo de hoje, eu quero te dizer o seguinte, que no Japão não venceu a obesidade apenas com a disciplina individual. Claro que existe um esforço que é natural porque o coletivo acaba arrastando todo o comportamento. Mas ele construiu um ambiente que protege a população de excessos. Então existe uma política lá que faz com que o japonês ele não sucumba, vamos dizer assim, ao ganho de peso excessivo. Mudar o cenário, e voltando aqui para o Brasil, exige política, cultura alimentar, escolhas que sejam mais acessíveis. Agora, claro, isso é coisa de mudança de estratégia política, demora décadas. Então, você não vai esperar todo esse tempo, né? O que é que eu vou te sugerir? Que você molde o seu próprio ambiente. Então, você tem que escolher as pessoas com quem você quer conviver, porque essa força de pessoas, ela altera demais o teu direcionamento. Se você convive com pessoas que vivem comendo pizza, não tem como você deixar de comer pizza porque nós somos motivados pela imitação. Você imita pessoas.
Portanto, se você quer alcançar um resultado maior no que se refere à saúde, em termos de alimentação, de exercício físico, é importante que você esteja próximo de pessoas que estejam alinhadas com esse propósito. E nesse sentido, eu quero dizer que no começo de dezembro, na verdade, nós lançamos uma mentoria inédita, né, que nós chamamos de Mentoria Life, uma mentoria criada para acompanhar pessoas durante o período de um ano, a transformar a sua forma de cuidar da própria saúde. Então, é uma mentoria que é acompanhada por mim mesmo, por uma psicóloga e por uma mentora de emagrecimento. E os resultados, assim, olha, eu vou te contar, não tem um mês ainda, mas a gente já vê a mudança significativa de pessoas que estão lá. Se você tiver interesse em participar dessa mentoria, vou deixar aqui o link na descrição. Esse, de fato, são vagas limitadas. Não é aquela fala de dizer que é vaga limitada sem ser, sabe? Mas isso é vaga limitada mesmo, porque é humanamente impossível você acompanhar centenas de pessoas de forma tão exclusiva como a gente faz nessa mentoria. Então, vou deixar aqui o link na descrição para você saber um pouco mais, se tiver interesse em entrar e fazer parte desse grupo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, eu fico por aqui, hein? Aproveita que você já chegou até o final, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos. Então é isso. Eu te desejo uma vida modo X, uma vida com mais intenção e menos pressa. Tchau.